Boa noite! Tudo bem com vocês? Eu sou a psicóloga Camila Santana, se você está chegando por aqui agora. E hoje é o dia 18 de março de 2020. Estamos vivendo uma era que nunca imaginamos, né? Eu vou colocar aqui no comentário e fixar o comentário o tema da nossa live de hoje para vocês acompanharem aqui. Tá? Boa noite, pessoal que está chegando. Essa live, como sempre, vai ficar disponível aqui no Instagram por 24 horas, até amanhã às 20 horas. E depois eu disponibilizo no meu canal do YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu lá no YouTube, vale a pena se inscrever. Porque a tendência é que eu comece a colocar vídeos exclusivos por lá também, não só aqui, né? O meu grande papel aqui nas redes sociais é entregar informação de qualidade. E aí lá no YouTube vai ser mais um canal, tá bom? Então, o nosso tema da live de hoje, como lidar com o choro da criança, por que ele incomoda tanto? Essa é uma live que vai ser bacana se vocês puderem participar, contar pra mim o que vocês acham, né? E o que vocês sentem quando ouvem, quando vem uma criança chorar, se é diferente quando é uma criança qualquer ou quando é o próprio filho, enfim, tá? Então esse vai ser o nosso tema. Vocês estão me ouvindo direitinho? Conseguem me ouvir? Que eu estou usando o microfone aqui e às vezes eu fico sem saber se vocês estão me ouvindo direitinho ou não, tá bom? Só dá um joinha aqui pra mim se tá tudo ok, que aí eu vou seguir. E aí eu espero que vocês participem aqui comigo, tá? Não me deixa falando sozinha. Legal, obrigada. Muito bom. Então, vamos falar um pouquinho sobre o choro, o papel do choro, né? O recém-nascido, assim que ele chega nesse mundo, o choro é a principal forma que ele tem de se comunicar, né? De comunicar que alguma coisa não tá legal. E ele tem muitas coisas para comunicar, afinal ele estava vivendo num ambiente intrauterino, que ele não sentia fome, não sentia frio, né? Era um ambiente extremamente controlado e de repente ele tá num universo com muitos cheiros, com muitas coisas para ele ver, com diferença de temperatura, com diferentes sons, com sensações no corpinho dele, como fome, sono, sede, né? Tudo isso ele sente e aí ele comunica qualquer desconforto por meio do choro, tá? E quando é recém-nascido, algumas pessoas acabam compreendendo mais esse choro da criança, né? Esse choro do nenê, e fica mais fácil de interferir, de tentar resolver a questão do choro, porque sabe que o bebê só vai se comunicar pelo choro, e aí começa então um jogo de adivinha, né? Um jogo de adivinhação aí pra saber, será que é fralda suja? Será que o bebê tá com sono? Será que o bebê quer mamar? Será que ele tá irritado? Será que a roupinha tá incomodando? Enfim, aos pouquinhos a mãe vai conhecendo mais esse nenê e vai já sabendo de antemão o que pode fazer pra ajudar esse nenê e solucionar o choro do nenê, tá? Bem, quando é algo visível, quando é algo físico no choro, até inclusive de choro de crianças um pouquinho maiores, a tendência é que o adulto se solidarize mais fácil, porque ele já sabe mais ou menos o que tem que fazer. Então, se machucou, se é frio, se é fome e assim por diante. A questão é quando o choro vem à toa. E aí a gente precisa entender o que é esse choro à toa. Por quê? Ninguém chora à toa, certo? Ninguém. Então, põe na sua cabeça, não existe choro à toa, tá? O choro é uma forma de se comunicar. A criança, ela não tem maturidade psíquica ainda para entender o que se passa com ela, para verbalizar o que se passa com ela e fazer um pedido de ajuda. Então, quando ela se vê num conflito, ela volta para o que é mais instintivo, que é o choro. Tá? Por isso que não existe choro à toa. Pensem sempre nisso. A criança está comunicando. Camila, a criança está chorando para chamar atenção. Então ela está chamando atenção. Ela precisa de atenção. E qual o problema de precisarmos de atenção, né? Então veja, a criança ela não tem maturidade para entender o que se passa e para verbalizar. Não só criança, certo? Às vezes adulto também, né? Bruna mandou uma solicitação aqui para participar ao vivo, Bruna. Quer entrar com pergunta? Manda um joinha se for isso.
tá? Ou você manda sua pergunta, ou se você quer participar ao vivo, aí a gente abre esse espaço, tá? Só para eu saber o que que é. Bom, então o choro nunca é à toa, tá? Esse é o ponto de vista da criança, então ela vai se comunicar por meio do choro, é a forma que ela tem de se expressar. Agora, para o adulto, por que que esse choro incomoda tanto? E aí é importante que cada um consiga fazer esse exercício. Ah, tudo bem. Então é importante que cada um consiga fazer esse exercício de pensar o que o choro dessa criança causa em mim, tá? Provavelmente, se você já tem filho, quando você ainda não tinha, o choro das crianças te causavam algo diferente do que o choro do seu próprio filho te causa, né? Quando a gente não é pai, não tem filhos ainda, o choro de outras crianças nos causa algo como, gente, cadê a mãe dessa criança, né? Ninguém vai resolver o choro dessa criança, alguém precisa fazer alguma coisa, como uma urgência para calar e para cessar esse choro, né? Quando é com o filho da gente, aí já é um pouquinho diferente. Essa urgência em calar, em cessar o choro, vem muito mais no sentido de não incomodar as outras pessoas. Não é assim? Fala aqui pra mim se é ou se não é, só pra eu saber se essa linha de raciocínio faz sentido aí pra vocês, tá? Então, quando é o choro da nossa própria criança, a tendência é que a gente tenha, vá lá, uma urgência em calar aquele choro, né? Uma urgência em resolver, tá? Ou muitas mães relatam sentir uma impotência ou não saber o que fazer, principalmente quando o bebezinho é pequenininho, né? A mãe, nesse jogo de adivinhação, de tentar descobrir o que é, o choro da criança deixa a mãe nervosa, deixa a mãe ansiosa por não saber o que fazer, não saber como resolver. E é quase como se o nenê estivesse em sofrimento e essa mãe entra em sofrimento junto, porque não sabe o que fazer para cessar. Tá? Outros relatos que eu também já recebi de sentimento da mãe ou do pai, do cuidador, quando vê uma criança chorando, é de irritação. A pessoa fica nervosa e irritada com aquela criança. E sempre no sentido de cessar o choro o quanto antes, de resolver aquilo o quanto antes, como uma urgência mesmo, né? Então, às vezes tem medo do julgamento do outro ou fica pensando quase como uma injustiça. Então, por que essa criança está chorando? Ela não tem motivo para chorar. E muitos de vocês podem ter sido criados dessa forma, né? Pensa lá quando você era criança. Provavelmente você já ouviu. Engole esse choro, você não tem motivo para chorar, eu vou te dar um bom motivo para você chorar, como se o choro da criança não fosse legítimo, né? Como se fosse de fato aquele choro à toa. Só que o que é à toa para o adulto não é à toa para a criança. Para a criança aquilo é real, é verdade e é denso, né? Romeu e Julieta que colocou irritação para a situação do recém-nascido. Sim, né? Algumas mães relatam sentir essa irritação justamente por... Gente, parece que você faz e o recém-nascido continua lá a chorar. O choro do recém-nascido, ele tem um parênteses interessante. Quanto mais novinho o bebê, maior é a fusão emocional desse nenê com essa mãe. Essa mãe, ela já está se sentindo insegura, julgada, solitária, ela tem angústias para chorar que muitas vezes essa mãe não chora e o nenê acaba chorando por ela, essa angústia. Com isso, eu não quero trazer uma culpa para a mãe. Então, eu não posso chorar porque o nenê vai chorar ou eu tenho que chorar para o nenê não chorar, não é nada disso. É que mamãe e bebê, principalmente recém-nascido, compartilham do mesmo campo emocional. Então, se a mãe está se sentindo segura, calma, tranquila, ela vai passar essa segurança, calma e tranquilidade para esse nenê e para essa criança também, tá? Mas voltando um pouquinho aqui, quando eu falei, né, da nossa criação, nós fomos uma geração de engole o choro, você não tem motivo para chorar, eu vou te dar um bom motivo para chorar. E a nossa tendência é replicar esse modelo com essa criança. Mesmo sem saber direito o que fazer, como fazer, a nossa tendência é partir para aquilo que a gente conhece, que é a forma como a gente foi criado, né? Que é o de desvalorizar, desmerecer o choro dessa criança e tentar cessar, tentar calar o choro dessa criança.
Quando a gente vê o nosso filho chorando, né, uma criança chorando, aquilo é direto como um convite à nossa própria criança interior. O que é a criança interior? É o você quando era criança. Essa criança ainda existe dentro de você e ela se sente desafiada a cada vez que ela vê uma criança chorando a repetir o que fizeram com ela. Então você tem a tendência a repetir aquilo que fizeram com você durante o choro, né? E como você gostaria, lá atrás, quando você era criança, como você gostaria que tivessem agido com você numa situação em que você estava se sentindo insegura? Você preferia ter ouvido engole o choro, eu vou te dar um bom motivo para chorar? Ou você preferia que esse adulto tivesse te acolhido, te abraçado, te ajudado a lidar com as suas emoções, te ajudado a entender o que se passa dentro de você e te ajudado a saber lidar melhor com aquele conflito? Imagino que é a segunda opção, né? E é isso que as crianças buscam. Quando elas choram à toa, esse à toa que é para o adulto, mas não é para a criança, é um pedido de ajuda, é um pedido de eu não sei o que fazer com essa confusão que está aqui dentro de mim, dentro das minhas emoções. Eu preciso identificar, nomear e verbalizar para então entender qual que é a melhor forma de lidar com essas emoções. Mas a criança não tem a menor noção de que é isso que ela precisa e muitas vezes o adulto também não, né? Enquanto adulto a gente tem dificuldade de lidar com as próprias emoções, por isso a nossa dificuldade em lidar com as emoções da criança. Então por isso aquele choro da criança causa tanto impacto em nós como adultos, porque nós temos muitas emoções caladas, a gente não tem inteligência emocional para lidar com o que acontece aqui dentro. Por isso que a inteligência emocional é tão necessária, principalmente nos tempos que a gente vive hoje, né? Dia 18 de março de 2020, tá? E vou até falar um pouquinho sobre isso, sobre esse momento que a gente está vivendo, né? O que a criança precisa é que você seja referência de controle emocional para ela. A criança precisa disso, ela precisa olhar em você e ver que ela pode se sentir segura e acolhida. Assim como quando uma criança cai e se machuca, a primeira coisa que ela faz é olhar para o seu rosto, porque por meio do seu rosto, da sua expressão não verbal, é que ela vai entender se o que aconteceu com ela é grave ou não. Se aquela mãe se desespera, meu Deus, machucou, a criança vai olhar, bem, se minha mãe fez essa expressão é porque é algo muito ruim, muito pesado, eu preciso chorar, né? Tem algo ruim acontecendo. Agora, se ela vê no rosto da mãe que não foi nada, que tá tudo bem, vê uma tranquilidade, a tendência é que essa criança, então, se acalme com mais facilidade. Então, você precisa ser a referência emocional para essa criança. Eu não quero com isso trazer um peso, né? Mas é importante que você tenha o controle das suas emoções, que você saiba administrar, gerenciar as suas emoções, né? Em tempos como esse, em que a gente se vê obrigado a ficar em casa, obrigado a revisitar relacionamentos com quem mora com você, ter controle emocional é fundamental, né? Quando a gente fica bombardeado de informações, de excesso de informações desencontradas, de fake news, de negatividade, isso vai liberando no nosso organismo cortisol, que é um hormônio do estresse. E esse hormônio do estresse sendo liberado constantemente vai acarretando uma série de problemas de saúde, não só emocional, mas também físico, impactando também na sua imunidade. Então, manter o controle emocional é fundamental, né? Se permitir voltar para dentro, olhar para si, olhar para os seus sentimentos, para as suas emoções, receber esse convite de estar com quem você ama e cuidar de quem você ama, isso é sinônimo de saúde mental, para não só passar por esse momento, mas quando o momento passar, você está bem, você está fortalecida. E isso é muito importante, principalmente para quem tem criança em casa. A criança ela vai perceber a gravidade ou não do que está acontecendo a partir do olhar para você, né? De ver o que se passa com você. Você precisa ser luz e referência de sanidade mental, de saúde mental para essa criança, tá? O meu trabalho como psicóloga é ajudar pessoas como você, como todo mundo,
a lidar melhor com as emoções, a entender melhor o que se passa aqui dentro para que você consiga então ajudar a sua criança, tá? Eu faço isso hoje de 3 formas diferentes para esse momento, principalmente para essa situação de isolamento e afastamento que a gente vive, tá? Primeiro, redes sociais, todo o trabalho que eu tenho aqui nas redes sociais, não só Instagram, como Facebook, WhatsApp na minha lista de transmissão, YouTube, tá? Sempre abro caixinha de pergunta para quem quiser participar, para quem quiser um retorno. Sempre estou aí à disposição de vocês nas redes sociais. Segundo, para quem quer aproveitar esse tempo para fazer um intensivo de autoconhecimento, gerenciamento das emoções e fortalecimento de vínculo com o filho, já estão abertas as inscrições do grupo de desafio 14 dias por uma maternidade mais leve e consciente. Esse grupo você vai ter tarefas ao longo de 14 dias e reflexões ao longo de 14 dias, te ensinando a olhar mais para você, para os seus sentimentos, para suas emoções, olhar para sua rotina se você acha que não tem tempo, olhar para o relacionamento com seu marido, olhar para o relacionamento com a sua família de origem e na segunda semana como ajudar essa criança e fortalecer o vínculo com esse filho, entendendo um pouco mais de conflitos infantis, entendendo um pouco mais do que se passa com essa criança, tá? Então esse é o grande foco do desafio, é um intensivão aí de 14 dias de inteligência emocional praticamente, tá? Além, é claro, dos atendimentos individuais. Hoje, eu sempre trabalhei com atendimento online, né? Desde quando o Conselho Federal de Psicologia liberou atendimento online, eu atendo online, eu sou credenciada para atendimento online e é essa a recomendação que o Conselho tem dado para nós psicólogos e é o que eu tenho seguido. Então agora, em tempos de ficar em casa, né, é fundamental que você aproveite esse tempo e tenha um tempo para você falar sobre o que te aflige, sobre a sua angústia, sobre as suas incertezas, sobre toda essa incerteza e essa insegurança que está pairando nesse mundo agora, né? E o quanto é importante que você seja fortaleza para poder ensinar inteligência emocional para sua criança, tá bom? Se você tiver alguma pergunta, coloca aqui para mim. Se não, a proposta da live de hoje é de fato ser mais breve, mais curtinha, né, para falar que o choro da criança não é à toa, é um pedido de ajuda, tá? E essa criança vai reconhecer em você como lidar com as próprias emoções, por isso que é tão importante que você esteja bem também, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês, contem comigo durante esse período, principalmente em que a gente precisa tanto ser luz, ser paz e vibrar positivamente, enxergando o que há de bom nesse período, que é o olhar para si, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima live.